por orgulho, ou ter uma reação orgulhosa, né, não sei se me estou a fazer clara naquilo que eu estou a dizer, porque eu tenho muito orgulho daquilo que sou, pronto, mas não é esse sentido, não, daquela coisa da culpa, do não perdoar, há certas coisas que são uma perca de tempo, porque perdemos o tempo que nós podemos usufruir, e é nesses detalhes que, embora, como eu disse há pouco, que naturalmente nós estamos inseridos numa sociedade e que as coisas à nossa volta é difícil e muitas vezes nos embrulhamos, mas sempre que eu me sinto a entrar nesse embrulho, nesse novelo, assim um pouco nessa espiral, exato, eu tendo de recuar e voltar àquele meu lado. À sua serenidade, aquela serenidade que conseguiu encontrar graças à doença, o que é curioso, não é? Porque foi uma coisa tão má na sua vida, mas que acabou por lhe trazer coisas muito boas. E é isso tem que haver o ângulo, a perspectiva por onde nós olhamos para as coisas que nos estão a acontecer e tentar, não sabemos porquê, não é? Obviamente. Hoje acredita que nós temos as experiências que efetivamente precisamos de ter para aprendermos alguma coisa? Eu hoje em dia, é a forma como eu vivo, porque pelos outros problemas, não é? Porque isso foi um problema que eu tive há 10 anos que me persegue, não é? Persegue, por todos, não é? Por tudo aquilo que me deixou fisicamente e psicologicamente e as rotinas, mas há outros problemas que nós não temos na vida, e é essa a minha base, não é? Às vezes já vamos abaixo, mas é essa a minha esperança, que tudo tem um sentido. Para quê? Temos que esperar e perceber. E tudo tem mesmo o seu propósito. Tudo tem o seu propósito. Hoje a Célia é uma mulher diferente. É uma mulher diferente? Pode-se considerar uma mulher diferente, para melhor? Sim, diferente. Eu às vezes já faço muito esta questão. Eu não quero também deixar de ser eu, não é? Aquela coisa diferente. Eu sou eu na mesma, não é? Eu faço muito isso, tentei se encontrar. Mas de uma forma diferente. Sim, sou a mesma pessoa, com os mesmos valores. Esses no fundo ficam cá, são aqueles naturais da essência. Eu acho que o que acontece é que os de fundo e de natureza e os mais profundos, que muitas vezes são calcados por várias coisas, ficam lá fechados. E é nessas alturas que nós somos mais nós próprios. Ou seja, diferentes. Por isso é que eu disse, não é bem diferente, é de uma forma diferente, porque muitas vezes somos mais autênticos. Portanto, aqueles que fazem parte da sua essência, não é? Exato, da sua essência, ficam sempre, permanecem. Vem mais ao de cima. Exatamente. Porque às vezes pelo ambiente, familiares, amigos, namorado, pronto, acaba por fazer-nos, se calhar, tapar certas coisas que nós não gostamos de evidenciar, ou porque não pode parecer bem ali ou lá, ou que se calhar nós não somos preferem que eu seja desta forma. Então nós criamos-nos de uma certa maneira, mas na realidade, quando existe uma catástrofe na nossa vida, que é um momento da morte, está muito presente, e eu tive muito da morte presente em vários momentos em que eu não queria morrer, dizia mesmo, eu não quero morrer, espera aí, porque tive mesmo com alguma possibilidade de morrer. Aí eu só quero ser eu própria, e às vezes é difícil, não é, as pessoas compreenderem isso, mas é isso. Então eu sou diferente na forma de ser, porque eu cada vez mais sou mais autêntica de ser quem sou. E aí está uma coisa positiva. Duas mulheres lutadoras que conseguiram ultrapassar um dos problemas que todos nós mais tememos. Um cancro é sempre, só a palavra cancro assusta qualquer pessoa, quanto mais a perspectiva de sofrer da doença. A Sara também passou pelo mesmo, passou por uma situação complicadíssima na sua vida, que se calhar nunca imaginava que ia passar, porque nós achamos sempre que estas coisas só acontecem aos outros, a nós nunca nos bate à porta, e de repente lá está. Como é que foi descobrir que tinha um cancro? Sentiu assim o chão a fugir-lhe por baixo dos pés, como se costuma dizer? Foi essa a sensação? Foi muito complicado, até porque eu estava doente, mas não sabia que estava doente, pensava que estava cansada, porque todos os sintomas que eu tinha eram de cansaço, e como estava com muito trabalho na altura, pensava que apenas estava a precisar de férias.
e apenas precisar de férias até ter um cancro, não é? Vai ali uma distância muito grande, mas foi muito complicado, mas sempre tive também aquela força, e assim que eu descobri que tinha o que é que tinha, eu lembro-me de pensar sempre assim, não, isto não pode estar a acontecer, porque eu certeza que eles se enganaram, porque isto não é possível. Nunca na vida eu imaginei, e é verdade, nós nunca pensamos que estas coisas nos acontecem, mas também depois tive aquela sensação que é, eu não posso morrer. Isso não pode fazer parte não pode estar programado. Não está nos planos para já. Eu ainda tenho tanta coisa para fazer, eu ainda sou tão nova, eu ainda tenho tanta coisa que quero fazer na minha vida que eu não posso morrer. Então acho que essa parte também andou sempre comigo até estar bem, que é o que for preciso fazer, eu tenho que fazer, porque isto tem que dar tudo certo. E sempre acreditei nisso. Sempre acreditei que ia conseguir ultrapassar, por isso mesmo, porque ainda tinha tanto. Quando eu acho que é a altura em que nós pensamos realmente naquilo que nós queremos fazer da nossa vida, em que se calhar nós temos um sonho ou coisas que gostássemos de fazer, mas se calhar nunca pensamos bem sobre isso, e então de repente, quando sabemos que temos algo que pode acabar com todos esses sonhos, pensamos, não, eu não posso morrer, eu tenho esses sonhos todos para concretizar. E aí pensei que realmente eram coisas que eu queria mesmo fazer da minha vida, porque eram muito importantes, e então não podia morrer e não podia acontecer, tinha que tudo bater certo, e sempre tive essa força. O passar por uma doença desse calibre tão grave também nos dá essa benesse, digamos assim, de nós pormos à frente aquilo que realmente é prioritário, em vez de passarmos a vida a adiar aquilo que queremos fazer, não é? Nós temos muito essa tendência, não é, Célia? Sim, fica para amanhã, eu quero muito fazer isto, eu quero muito fazer aquilo, mas tenho tempo. Nós achamos sempre que vivemos muito e que ficamos cá para sempre, se possível, não é? Estamos sempre adiando as coisas. E a Sara, quando percebeu que não podia adiar, uma das coisas que pensou em fazer e fez mesmo, foi dedicar-se ao seu curso, ao curso de estética, não foi? Sim. E agora está a trabalhar nessa área. Exato. E outra coisa que acabou por fazer foi um livro. Um livro, exatamente. Foi tudo muito... Depois foram coisas que foram surgindo, como se o cancro tivesse vindo desbloquear uma série de situações. E o meu livro chama-se Afinal Também Posso Voar. E porquê é que eu dei este nome? Porque existe uma Sara antes do cancro e uma Sara depois do cancro, que acho que acontece com toda a gente, mas eu sinto muito isso, porque de antes era uma pessoa que se calhar se me dissessem não vais por ali, eu não ia, ou não faças isto, eu não fazia, ou seja, eu não ligava muito àquilo que eu queria realmente, preocupava muito com o que as outras pessoas iam dizer, ou o que as outras pessoas queriam que eu fizesse. E se calhar não era muito lutadora por as coisas que eu queria, porque se calhar achava que não eram realmente importantes, ou não sei. Agora, pensar nisso é um pouco... Penso assim, realmente naquela altura precisava mesmo de um abanão para acordar para a vida, e acho que foi isso mesmo que aconteceu. E então eu digo no meu livro que é como se eu tivesse descoberto que tinha asas e que agora já podia voar, e como um pássaro livre, não é? E confiante, e que podia ir à descoberta de tudo aquilo que me faz feliz. De todas as coisas que sabia que estavam destinadas para si, não é? Exato. Acabou por ir à luta delas. É como que eu digo... Esse livro surgiu durante o processo ainda da doença, foi quando começou a escrever, não foi? Sim, eu iniciei uma escrita diária, como se fosse um diário, onde eu ia contando, sempre me apetecia escrever, porque sempre gostei de escrever. E depois, a participar no Olha-te, nas sessões de escrita criativa, então ainda descobri que afinal gostava ainda mais de escrever, e gostava de escrever sobre tudo, e eu, ao longo deste processo todo, decidi fazer uma espécie de um diário, onde eu pudesse depois, mais tarde, recordar alguma coisa. Não foi com a ideia logo de fazer um livro. A ideia do livro só surgiu depois, no final, onde comecei a achar que se calhar a minha história podia ajudar outras pessoas,
Porque quando eu soube o que é que tinha, das primeiras coisas que fiz foi ir à procura de livros, de alguma coisa, e não encontrei praticamente nada. Era tudo muito científico, tudo que não falava do que eu estava a sentir. E eu pensei assim, então eu vou criar um livro de sentimentos, onde eu vou contar as minhas histórias, dizer o que me aconteceu e dar a conhecer, porque achava que isso era importante, mas de uma forma onde, sobretudo, consiga transmitir sentimentos para que talvez possa ajudar alguém com o meu livro, ou que as pessoas consigam pessoas encontrar... que passam pelo mesmo e que acabam por se rever, não é? Naquilo que a Sara sentiu durante todo aquele tempo. Encontrou o Olha-te. Sim. Nessa fase. Foi das coisas, se calhar, que mais a fizeram perceber que poderia encontrar uma âncora, não é? Um porto de abrigo. É um apoio, foi um apoio, bem, espetacular, não é? Para já, porque foi logo muito na fase inicial de eu estar doente que eu conheci o Olha-te, portanto acompanhou-me durante o processo todo. E para já a parte da amizade que se constrói com todas as pessoas que fizeram parte do projeto e que ainda fazem, e depois o apoio de termos pessoas que também passaram pela mesma situação ou situações semelhantes, que é muito importante, porque temos sempre dúvidas, temos sempre coisas que queremos saber, de qualquer coisa que estamos a sentir, saber se é normal, coisas simples do dia a dia, dos tratamentos e de tudo. E depois a parte de ocupar o meu tempo, que esteve sempre ocupado e tinha sempre atividades, e não havia um dia que eu não tivesse a fazer qualquer coisa para o Olha-te, com o Olha-te, e isso foi muito importante. E acho que ainda bem que eu tive essa possibilidade, não é, de sair e de ir à procura, e acho que é fantástico, porque por acaso não sei, agora há bocado a Célia estava a falar e a dizer que na altura dela que precisava do Olha-te, e eu realmente estava a pensar, pois nunca pensei como é que seria se não tivesse tido, não é? Porque preencheu-me tanto. Na altura eu tive, para já animava-me bastante, todas as atividades, tudo o que existia no Olha-te era sempre coisas que me enchiam e que me preenchiam. E todas as pessoas e todas as amizades, e tinha as minhas atividades preferidas, como a escrita criativa, por exemplo, e acho que foi muito bom. Eu digo uma coisa no meu livro e gosto sempre de dizer quando falo do Olha-te, é que havia o grupo de pessoas doentes e o grupo de pessoas que como a Célia, que já tinham ultrapassado, ou pessoas que estavam a apoiar o projeto, e à partida podemos pensar que vamos lá muito falar da nossa doença e do nosso problema, e é engraçado que durante o tempo todo que eu tive no Olha-te e que eu participei nas atividades, falar da doença era a coisa que menos acontecia. Era falar, quando eu precisava de falar, falávamos disso, mas havia a vida, havia a alegria, havia estarmos lá a rir e a brincar e a conversar, e às vezes eu saía lá e pensava assim, isto nem parece nem parece todo doente, porque isto, e acho que isso eu digo no meu livro que foi um grupo que se juntou de certa forma não pela doença, mas sim pela vida, e acho que é muito isso mesmo, e é muito positivo também. Exatamente. A Sara partilha da mesma opinião da Célia quando diz que pela arte se conseguem soltar e levar e encontrar mais positivismo e mais força para encarar a doença? Sim, eu acho que sim, até porque nessas atividades são as atividades que nos fazem interiorizar e olhar mais para dentro de nós, e acabamos sempre por descobrir coisas que não sabíamos ou que não dávamos importância, tal como eu, por exemplo, com a escrita. Eu sempre escrevi, sempre gostei de escrever, mas nunca pensei realmente sobre aquilo, e sentia-me tão bem, assim, eu gostei mesmo daquilo que eu escrevi, sentia-me bem, e aquilo era uma alegria para mim, tal como outras atividades da música, a contemplação da música, por exemplo, que faziam-me sentir bem, e aquele momento era só para estar ali, e de certa forma acabava por
interiorizar e sempre trabalhar o meu interior. Fazia também esquecer o problema que estava a passar. Exatamente. Célia, o Olha-te foi criado exatamente como nós já dissemos, com este objetivo de ajudar doentes oncológicos. A Célia, se por acaso nunca tivesse passado pela doença, isto é uma pergunta um bocado parva, se calhar, mas teria de alguma forma pensado, ou antes de ter a doença já alguma vez tinha pensado